Você precisa desapegar para conseguir conquistar aquilo que você deseja. Depois que você entender isso daqui, a sua vida vai virar de uma forma excepcional. E tudo aquilo que você sonha e deseja realmente vai vir para sua vida e você vai conquistar. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu tô aqui nesse canal para trazer para vocês vivências, experiências, estudos e compartilhar com vocês de cabeça aberta mesmo, na verdade absoluta, sem roteiro, sem nada, todo tipo de assunto que eu entendo que vai te ajudar profissionalmente, pessoalmente, e mentalmente, né, emocionalmente, e que vai fazer com que você consiga virar uma pessoa muito melhor. Para qualquer que seja o objetivo da sua vida, seja uma vida amorosa, seja uma vida profissional, seja uma vida familiar, enfim, isso tudo aqui são experiências que eu vivi na minha vida, que eu errei, que eu aprendi, são estudos que eu quero compartilhar com vocês, e esses vídeos não têm nenhum tipo de roteiro. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que é muito importante, que é o seguinte: você precisa desapegar daquilo que você tanto deseja, porque é só assim, somente depois de você desapegar, que você vai conseguir conquistar aquilo. E eu vou te trazer hoje vários exemplos que aconteceram na minha própria vida, de coisas que deram certo e de coisas que deram errado, e de só depois que eu perceber que eu tinha que desapegar daquilo, que realmente as coisas aconteceram como eu queria. Ou seja, realmente esse objetivo foi cumprido. Beleza? Antes disso, nada acontecia. Primeiro de tudo, o que é o desapegar, né? Eu acho que é importante você entender isso. Eu demorei, cara, muito tempo para eu conseguir entender. Desapegar significa você não ligar para aquilo. Só que olha qual que é o paradoxo, né? Quando você quer não ligar para algo, o universo, a sua mente, tudo que você faz, na verdade, vai trabalhar para que aquilo seja conquistado. Só que você vai trabalhar para aquilo ser conquistado sem ficar o dia inteiro pensando naquilo. Sem ficar usando todo o seu tempo disponível para apenas pensar, e sim começar a agir. Então veja, desapegar não significa você deitar no sofá, deitar na sua cama e não fazer mais nada o dia inteiro. Desapegar significa que você vai trabalhar durante todo o seu dia, durante todo o seu momento, para atingir aquele objetivo que você quer, mas com uma diferença. Ao invés de você ficar pensando em, cara, eu preciso daquilo, senão eu tô ferrado, é a única chance que eu tenho, você vai continuar sua vida normal, desapegado. Porque é apenas assim que os seus objetivos vão acontecer. Olha só isso daqui, quero compartilhar algumas frases com vocês para vocês entenderem. Quando as pessoas são muito apegadas a algo e elas não conseguem desapegar, elas acabam desenvolvendo uma ansiedade, que eu até chamo de ansiedade extrema, beleza? Os psicólogos ou enfim, outros estudiosos podem falar de outra forma. Mas o que é a ansiedade? Tá? Eu vou ler para vocês a passagem que está nesse livro. A ansiedade é um estado mental de apreensão ou mesmo de medo, provocada pela imaginação de situações desagradáveis ou que envolvam certo perigo. A ansiedade acontece quando antecipamos algo e sofremos por isso, mesmo sem saber se aquela situação vai ocorrer de verdade. Se você está muito apegado a um objetivo da sua vida, e eu vou te trazer os meus exemplos aqui, exemplos que deram certo e exemplos que deram errado, tá? Porque os que deram errado eu estava muito apegado, os que deram certo eu não estava. Mas veja, se você está muito apegado a algo, o que vai acontecer? Você vai passar o seu dia inteiro imaginando situações futuristas, pré-antecipando situações, que muitas vezes você vai trazer aqui o que também chamam os autores, né, de ansiedade predatória, que é somente imaginar o pior, e você não vai conseguir focar os seus esforços de verdade em fazer aquele objetivo ser cumprido, beleza? Outra frase que eu acho que é interessante compartilhar antes de trazer para vocês os meus exemplos é o seguinte, essa daqui tá nesse livro aqui. O mero ato de manter os pensamentos de medo na nossa mente é como os medos nos controlam. Se acontecer, vírgula, aconteceu. Em vez de tentar lutar, resistir e evitar o que não controlamos, podemos aprender a simplesmente dar de ombros e dizer, se aconteceu, aconteceu. Beleza? Essa é uma frase também muito interessante, porque isso daqui resume muito essa ideia do desapego. Quando você está muito apegado a algo, o medo te controla. A ansiedade entra na sua mente, faz com que você se distancie cada vez mais do seu trabalho diário para conquistar aquele objetivo, porque você passa o tempo inteiro pensando no pior. E quando você enfrenta isso da seguinte forma, ao invés de ficar lutando, ao invés de ficar resistindo, ao invés de ficar tentando controlar o que é incontrolável, você diz, se acontecer, aconteceu. Até porque tudo na vida, e eu acredito muito nisso, tá? Isso aqui não tem necessariamente a ver com religião, não, tá? Você não precisa ser um cara religioso para acreditar nisso. Mas eu acredito que tudo na vida, da forma como ela acontece, ela está predestinada a acontecer. As suas micro decisões do dia de hoje vão ser as decisões que lá na frente serão as decisões que você tinha que ter tomado mesmo.
para o seu objetivo chegar. E veja, nós conseguimos ver apenas no presente, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, a gente não sabe do que vai acontecer daqui a 1 mês. E a gente não consegue transformar o passado. A gente consegue viver o agora. E viver o agora significa desapegar daquilo que você quer, mas trabalhar ativamente para que você conquiste aquilo. Como? No seu dia a dia, se dando bem no seu trabalho, crescendo profissionalmente, estudando cada vez mais, agradecendo por tudo que tem acontecido na sua vida, buscando cada vez melhores amizades, buscando cada vez melhores relacionamentos, seguindo no dia a dia, sem essa antecipação, sem essa necessidade de você querer que chegue agora aquele objetivo e sem aquilo você não vai conseguir. Vou te trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil aqui. Primeiro, um exemplo que deu certo, beleza? Desde 2012 eu faço vídeos para o YouTube, tá? Hoje em dia eu trabalho com o YouTube, eu tenho outro canal aqui, que é o canal Bruno Rosolini, que leva o meu nome, que é um canal de investimentos, que hoje é o meu ganha-pão. Desde 2012 eu tinha o objetivo de trabalhar com isso, né? Esse foi sempre o meu grande sonho, o meu grande objetivo. E eu lembro que em 2012, 2013, 2014, 2015, eu era muito apegado a essa ideia do canal, né? Tinha que dar certo, era isso que tem que acontecer, se eu não conseguir eu tô ferrado, eu não vou conseguir mais fazer nada na minha vida. E meu dia inteiro, cara, eu via que eu perdia tempo pra caramba só pensando nisso. Puta, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Eu deixava, às vezes, de curtir com os meus amigos, eu deixava, muitas vezes, né, de conseguir, às vezes, prestar atenção. Na época eu estava na escola, na faculdade, eu deixava de prestar atenção nisso, eu deixava de aproveitar momentos, né, que são momentos marcantes na vida de qualquer adolescente / criança ali, porque eu estava muito apegado a isso. Então isso aqui tem que dar certo, isso aqui tem que dar certo. E, na verdade, quando eu me via pensando nisso, eu gastava mais tempo do meu dia pensando e parado, falando que isso aqui tinha que dar certo, do que ativamente trabalhando para isso, do que ativamente produzindo os meus vídeos, beleza? A partir de 2015, quando eu decidi focar na faculdade e me desapeguei disso daí, falei assim o seguinte, olha, cara, na boa, meu sonho é esse, meu objetivo é esse, eu vou continuar fazendo aqui o meu canal, eu vou continuar produzindo meus vídeos, mas assim, cara, se for para acontecer, vai acontecer, sabe? Eu não preciso ficar perdendo a minha paz, eu não preciso ficar perdendo todo o meu dia aqui, essa ansiedade me consumindo para isso aqui dar certo, porque se for para acontecer, tá predestinado a isso. E aí eu fui tocando a minha vida. Fiz a faculdade, trabalhei em outros lugares, não acabei vivendo do YouTube numa época, e aí chegou em 2025 e eu finalmente consegui tomar a decisão de, cara, agora chegou a hora de viver do canal. E perceba, olha quanto tempo demorou, mas que só aconteceu quando eu não tinha mais aquele apego ao viver do canal. Eu trabalhava por ele, eu fazia meus vídeos, mas eu estava tocando a minha vida tranquilamente. Você sabe, você entende? Eu estava tocando meu dia a dia, eu estava tocando meu outro emprego. E eu estava levando. Sempre trabalhando para isso. Sempre trabalhando para o canal, sempre tentando aprender cada vez mais. Mas sem apego. A minha vida não estava só destinada a isso, você entende o que eu estou falando? Eu não estava no meu dia a dia 100% do momento só pensando que aquilo poderia dar certo. Eu estava no meu dia a dia curtindo, fazendo aquilo que eu deveria fazer e trabalhando para o canal. Quanto eu menos esperava, chegou o estalo, chegou o momento, onde o próprio universo, isso é muito louco, fez com que fosse possível agora eu viver do canal. É muito louco de pensar nisso, mas isso aconteceu comigo, eu tô te falando. Eu tô compartilhando esse relato aqui. Você pode acreditar ou não, mas eu tô falando. Você pode acreditar e colocar isso em prática e ver isso acontecer na sua vida, beleza? Como eu vi acontecer na minha. Ou você pode simplesmente ignorar e continuar apegado às coisas e ver que nada vai acontecer. E na verdade, só alimentar cada vez mais o que a gente tem aqui nesse livro, que de novo, é a ansiedade, esse estado mental de apreensão ou de medo provocado por uma imaginação de situações desagradáveis ou que envolvam um certo perigo. Beleza? É uma questão sua. Agora eu vou te dar um outro exemplo do quão apegado eu estava e não deu certo. Beleza? E aí agora eu entendi que, cara, mesmo que você saiba dessa ideia do desapego, às vezes você vai acabar tendo situações na sua vida onde você vai se apegar a algo. E você precisa ser muito forte, na verdade, para perceber isso e desapegar o quanto antes. Em agosto de 2025, tá? Eu tô gravando isso aqui em 2026, eu acabei conhecendo uma pessoa, né, uma menina numa festa, e de lá então, né, eu comecei a conversar com essa menina, enfim, a gente começou a sair e tudo, e, cara, eu tinha colocado na minha cabeça, e sempre quis, na verdade, falei assim, cara, não, agora é com essa mina aqui que eu vou namorar. É com essa mina aqui que eu vou, enfim, desenvolver ali
todo o relacionamento, o sentimento, e vou casar, e vou ter filho. E me apeguei a isso, né? Falei, não, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer, e agora tem que ser isso. Foi passando o tempo, né? E eu fui percebendo que, cara, todo o meu dia, todo 100% do momento, cara, eu pensava nisso. Cara, será que ela vai me responder agora? Será que ela me trocou por outro cara? Será que ela quer? Será que ela não quer? E não, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. E a minha vida inteira eu comecei a parar para me apegar só nisso. Beleza? Deixei de trabalhar direito, deixei de curtir com os meus amigos, abri mão de vários momentos que eram importantes pra mim, porque, cara, eu tava na minha cabeça só pensando o que eu ia fazer, o que eu poderia fazer para que esse relacionamento se tornasse um relacionamento de verdade. E fui me apegando, fui me apegando, fui me apegando, fui me apegando. O que aconteceu, gente? Nada deu certo, beleza? Eu tava tão apegado a isso que a minha vida inteira começou a se tornar apenas isso de uma forma muito prejudicial, minha ansiedade subiu lá em cima, tá? O meu trabalho, o meu dia a dia, minhas prioridades foram lá para baixo e adivinha, o universo tirou de mim aquilo que eu estava muito apegado, para eu aprender. Não dá para você se apegar a algo e desistir do resto da sua vida. Muito pelo contrário. Para você conseguir conquistar aquilo que você deseja, que é o seu objetivo, você precisa tocar a sua vida de forma desapegada. Não confunda o fato de desapego ser preguiça. Ser você ficar jogado sem fazer nada. Não, isso daí é preguiça, é uma outra coisa. Desapego é você seguir a sua vida já sabendo que o que está predestinado a acontecer, acontecerá e que basta você hoje fazer as suas microdecisões, o seu dia a dia, porque o que está predestinado a acontecer, irá acontecer. E quando você menos esperar, isso vem. Beleza? Se você ficar esperando, se você colocar uma data, se você colocar o objetivo e falar assim, cara, é isso aqui, esse é o meu apego e nada mais, não vai acontecer. Pode fazer o que você quiser, cara. Pode falar com os amigos, pode desejar, pode implorar. Quanto mais apegado você for a algo, mais distante isso vai ficar de você. Esse é o tal do paradoxo do desapego, o que é muito louco, porque o senso comum, a gente até como ser humano, olha para tudo isso e fala assim, cara, não, se eu for apegado, se eu ficar focando aqui 100% nisso, não fazer mais nada no meu dia, essas coisas vão acontecer. Esse é o senso comum, mas não, tá? Você tem que fazer, você tem que ter o seu foco de querer fazer as coisas darem certo, mas você tem que sempre lembrar, cara, o que está predestinado a acontecer vai acontecer. Eu preciso tocar meu dia aqui, eu preciso dar o máximo no meu dia, mas não deixar minha vida inteira por conta de um único assunto, por conta de um único apego. Sempre foi muito difícil, tá, de eu entender isso. E eu passei a entender isso com muito mais valor agora depois que eu passei por essa situação onde eu estava extremamente apegado a alguém, não tinha percebido e isso não deu certo. E aí me veio na mente, né, toda essa questão do desapego, mas mais do que isso, me veio na mente também os objetivos, né, e o que eu tinha no passado, que eu desapeguei e conquistei. O canal é uma delas, por exemplo, tá? E talvez um dos objetivos mais importantes que eu sempre tive na minha vida e que eu só consegui ele depois de anos que eu consegui finalmente desapegar daquilo. E aí ele veio, beleza? E aí eu consegui conquistar. Hoje eu sou feliz trabalhando com isso. Hoje eu tenho, na verdade, cada vez mais vontade de crescer isso tudo, mas é aquilo, cara, sem apego, entende? Desapegado, fazendo o meu máximo no meu dia a dia. Meu máximo físico, meu máximo mental, meu máximo pessoal, meu máximo profissional, mas desapegado, fazendo as coisas, vivendo, dando o meu máximo, beleza? Eu acho que tá aí a grande também confusão. As pessoas confundem se apegar com dar o máximo, né? As pessoas confundem desapego com preguiça. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O desapego, na verdade, é um estado mental. É isso que você tem que entender. É um estado mental onde você entende que tudo que está predestinado a acontecer irá acontecer e, portanto, você não precisa sofrer por antecipação. Você não precisa colocar na sua mente os pensamentos destrutivos que muitas vezes vêm dessa ansiedade predatória que a gente está falando. E você precisa fazer o que está escrito aqui. A única forma, em vez de tentar lutar, estava lendo uma outra parte, mas em vez de tentar lutar, resistir e evitar o que não controlamos, podemos aprender a simplesmente dar os ombros e dizer, se acontecer, aconteceu. Porque o que está predestinado a acontecer para você, irá acontecer. Mas apenas se você desapegar, ou seja, parar de lutar, parar de resistir e parar de tentar controlar o incontrolável.
beleza? Espero que isso daqui tenha ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!